Olá, sejam todos bem-vindos. Nesta aula tentaremos compreender uma questão fundamental para a nossa disciplina: a relação homem-mundo como ponto de partida da teoria e prática pedagógica. Começaremos pelo questionamento: o que é o homem? Muitos filósofos debruçam, direta ou indiretamente, sobre este questionamento. Portanto, essa não é uma questão original, visto que as respostas variam de acordo com o tempo, espaço e contexto dos filósofos. No entanto, abordaremos, baseado na teoria marxista, o homem como um processo de suas ações, ou um sujeito do seu próprio destino. Em que consistiria esse processo do homem? Denomina-se ontogênese, esse processo de autocriação do homem enquanto ser social, ou seja, um ser enquanto vir a ser. Até poderíamos chegar a essa significação pela própria etimologia da palavra, através dos radicais onto, ser, e gênese, origem e criação. Para que possamos refletir sobre filosofia da educação ou refletir filosoficamente a educação, devemos buscar o ser do homem, para posteriormente compreendermos como ele constrói a si mesmo e a sua sociabilidade. Como seria possível essa busca? Para se refletir filosoficamente, devemos primeiramente esquecer o senso comum. Devemos ir além das aparências, dos fenômenos e das determinações imediatistas, porque o pensamento ordinário ou comum nos aprisiona e limita a representações de nossas realidades ou pseudo-concreticidade. Como seria possível essa reflexão filosófica? Pensemos em um exercício. Em torno de nós, podemos observar diversos seres. Uns dotados de vida, que não se reproduzem, são seres inanimados e inorgânicos. Outros dotados de vida e capacidade reprodutiva, que são os seres animados e orgânicos, dos quais o homem faz parte. No entanto, os homens, mesmo sendo do grupo dos seres orgânicos e animados, ele traz algumas diversidades do grupo. A ele se configura uma outra forma de ser, que é o ser social. O que vem a ser este ser social? Podemos afirmar que existe uma diferença ontológica do ser, e que esta nova categoria, que vai além dos seres orgânicos, pretende expressar as múltiplas determinações na complexidade do processo evolutivo deste ser. Isto é, o homem, para existir, deve produzir a sua existência. Nesta perspectiva, o fundamental para este ser social é a sua capacidade criadora e produtiva, ou seja, a capacidade de trabalho. E aqui temos um importante conceito teórico marxista. O que é trabalho? Trabalho é essencialmente o ser do homem. Ele será o responsável pela distinção de outros seres orgânicos, pela consciência da ação deste homem, bem como do processo de desenvolvimento deste ser social. Mas daí segue-se outro questionamento. Os animais também produzem trabalho? Por exemplo, o pássaro e a construção do seu ninho, a abelha e sua colmeia, a formiga e o seu formigueiro. Pois bem, desses exemplos podemos concluir que essa produção dos animais são restritas às necessidades imediatas. Será propriamente para adaptação, subsistência e autopreservação de si e da espécie. Enquanto que o homem não produz somente para adaptação e preservação. Ele vai além, ele é criativo e, mais importante, ele é transformador. Dessa forma, ele não só se adapta à natureza, ele a transforma essa natureza aos desígnios e vontades humanas. Na concepção marxista, o trabalho é o primeiro ato histórico do homem, pois, a partir de uma necessidade, ele produz respostas a esta necessidade e cria novas necessidades, que, por sua vez, criará mais motivações, respostas e outras necessidades.
É essa dialética entre o homem e a natureza, entre a subjetividade e a objetividade, que Marx atribui à verdadeira história do homem. Em suma, o homem social é por produzir sua ontogênese num contínuo processo de tornar-se a vir a ser. Aqui entra um outro conceito fundamental para Marx, a mercadoria. A mercadoria para Marx é um produto do trabalho humano, porém, algo que se apresenta em caráter duplo, sendo um deles a utilidade e o outro o caráter de valor, onde esse é o mais importante no processo da riqueza humana. Mas como compreender o fenômeno do fetichismo a partir dessas formas de apresentação da mercadoria? Para a compreensão desse fenômeno, primeiramente devemos discorrer sobre a forma dúbia da mercadoria. O caráter da utilidade, ou seja, no valor de uso, encontramos algumas características exclusivas, onde, sendo fruto de um trabalho concreto, torna-se sensorialmente perceptível, incomensurável, portanto, qualitativamente diferenciado, na medida em que é relevante o processo de produção. Isto é, como fazer para satisfazer a necessidade humana. Isso é o valor de uso. Na característica da forma valor, temos o trabalho abstrato, isto é, o trabalho que engendra valor. Por isso, comensurável, quantitativamente, na medida em que se equipara o dispêndio do trabalho humano. Encontramos aqui o caráter político, social e extrasensorial, pois equiparamos trabalhos e produtos distintos, levando em consideração somente o tempo gasto para a produção, escondendo o trabalho aplicado a tal produto. Vamos finalizar nossa videoaula por aqui, mas antes eu vou salientar a leitura e principalmente do último capítulo que aborda muito a questão marxista e todos os seus desdobramentos. Muito obrigada e até a próxima videoaula.